Qual a relevância, então, dos nucleotídeos? Bom, isso é importante, obviamente, para a síntese de ácidos nucleicos na forma trifosfato. Eles são importantes para armazenamento de energia química, né, na forma trifosfato também do ATP e GTP. Eles são importantes para a ativação de várias moléculas em processos metabólicos, como, por exemplo, biossíntese. Então, por exemplo, a UDP-glicose na síntese de glicogênio, UDP-galactose. É uma maneira de você ativar um substrato, colocando ele em um nucleotídeo fosforilado, bastante energia. Regulação de vias metabólicas pelos níveis de ATP, ADP ou AMP, por exemplo. Né? Então, nível energético, que é medido pela quantidade, né, de ATP, ele regula, né, as vias de catabolismo e anabolismo. Mediadores de eventos de transição de sinal, como o AMP cíclico, o GNP cíclico, são importantes mensageiros intracelulares. E síntese de coenzimas também, que vários dos nucleotídeos participam, principalmente o nucleotídeo, né, de adenosina, né? O ATP em diferentes formas. Participa do NAD, no ADP, FMN, FAD, da coenzima A, da S-adenosilmetionina. Como é a estrutura, então, desses nucleotídeos, nucleosídeos e bases nitrogenadas, né? esses nomes? Então, primeiramente, né, nós temos a ribose, né, uma pentose, né, um carboidrato de 5 carbonos. Nessa ribose, nós temos uma ligação no carbono 1 de uma base nitrogenada, que no caso é a purina ou pirimidina, que são os nucleotídeos, né, as bases nitrogenadas que nós estamos estudando. Nós temos a ribose e a desoxirribose também. Né? A desoxirribose é associada aos nucleotídeos que vão formar o DNA, o ácido desoxirribonucleico. E a ribose está associada, em geral, aos nucleotídeos que vão formar o RNA e as coenzimas, etc. Na desoxirribose, a posição 2 da ribose está reduzida, então ela não tem uma hidroxila aqui. Isso aumenta a estabilidade da ribose em relação a ataques por agentes químicos, porque duas hidroxilas vicinais, né, uma do lado da outra, o oxigênio é muito eletronegativo, então essa ligação aqui, carbono-carbono, ela é passível de ser rompida por ácido, por base, etc. Então, o DNA tem uma estrutura química mais estável. Essa ribose, então, nos nucleotídeos, ela está esterificada, né, com fosfato, no mínimo 1 ou até 3, né, para formar um nucleotídeo fosforilado. Né? E, como eu falei novamente, a base nitrogenada está ligada ao carbono 1. As bases nitrogenadas em si são moléculas planares, aromáticas e heterocíclicas. Por serem aromáticas e terem ligações duplas, elas são planares, isso cria uma rigidez, né, no anel. Então, nós temos as purinas, né? As purinas são um anel imidazólico com um anel pirimidínico. Nós temos entre as purinas a adenina e a guanina. As diferenças nelas são apenas alguns substituintes. Então, vocês veem que a adenina tem um nitrogênio aqui, enquanto que a guanina tem uma acetona, uma cetona e uma amina. E esse nitrogênio tem um hidrogênio também, mas elas são bem parecidas, né, na sua estrutura principal. Nas pirimidinas, nós temos um anel, obviamente, piridínico, como o nome diz, pirimidina, e são 3 tipos. Nós temos a citosina, a uracila e a timina. A uracila e a timina são muito próximas na sua estrutura, a única diferença entre elas é o grupamento metil. A timina é a base que ocorre exclusivamente no DNA, a uracila é a base que ocorre exclusivamente no RNA.
Em termos de nomenclatura, né, quando nós temos já a ribose ligada a uma base nitrogenada, nós temos o que nós chamamos de nucleosídeo. Não tem fosfato, seria somente a ribose ligada à base nitrogenada. Quando ela recebe o primeiro fosfato, né, o nucleosídeo se denomina um nucleotídeo. Né? Então você tem a ribose ligada a pelo menos mais um fosfato. A posição dos fosfatos é considerada alfa em relação à hidroxila. Né? Nesse éster aqui, a posição alfa, o fosfato beta, o fosfato gama. Ok? Então, quando nós temos a base nitrogenada, né, o nucleotídeo, somente com o fosfato na posição alfa, nós temos o AMP, nesse caso da adenosina, né, o adenosina monofosfato. Quando nós temos dois fosfatos, temos o ADP, adenosina difosfato, e, finalmente, quando temos os três, alfa, beta e gama, temos o ATP, ou adenosina trifosfato. E são usadas justamente com o intuito de prejudicar a reprodução dessas células tumorais ou desses vírus que estão causando doenças. Então, por exemplo, agora na epidemia de Covid, um desses análogos foi testado, o Remdesivir. Ele foi originalmente desenvolvido para tratar o vírus Ebola, não teve muito sucesso. Testaram para o Covid e, aparentemente, o sucesso também é muito variável, infelizmente. Além da síntese das bases nitrogenadas, o PRPP atua também na recuperação dos nucleotídeos, né? Porque a base nitrogenada livre é adicionada à ribose a ela através da adição do PRPP, na síntese de histidina e triptofano, e então a sua importância é muito grande para uma etapa comprometida com a síntese dos nucleotídeos. Vamos ver agora então o processo de síntese de novo das purinas. Aqui nós podemos ver a origem dos carbonos do anel purínico. Nós temos então dois carbonos do nitrogênio do aminoácido glicina, um carbono da forma N10-formil tetraidrofolato, né, que é um ácido fólico, né, esse carbono vem na forma do metil que ele carrega. Nitrogênio da glutamina, outro nitrogênio da glutamina, outro carbono do N10-formil tetraidrofolato, um nitrogênio do aspartato e um carbono do CO2. Então, todos esses substituintes aqui são unidos para formar o anel purínico. Né? Durante a síntese, a primeira base nitrogenada purínica a ser sintetizada é o IMP, é a inosina monofosfato. Da inosina monofosfato, nós fazemos o ATP e o GTP, que podem ser usados para a síntese de RNA, e as suas riboses podem ser reduzidas, nós vamos ver depois como, para deoxi-ATP e deoxi-GTP, que são usados para a síntese do DNA. Eu vou tentar não entrar em muitos detalhes sobre essa síntese de novo, né, do anel purínico, porque são muitas enzimas, muitos nomes, não tem muito sentido a gente se fixar muito nisso. Mas eu queria só mostrar aqui, por exemplo, que nessa etapa, então, depois que você adicionou os dois carbonos de nitrogênio da glicina, você adiciona um metil aqui do N10-formil tetraidrofolato, renovando então o tetraidrofolato, né, e fornecendo metil para a síntese de purinas. Ok? Formando esse substrato aqui, o formilglicinamida ribonucleotídeo, né, depois mais uma glutamina, o ATP, mais ATP. Temos aqui uma etapa que tem diferenças entre bactérias e eucariotos superiores, mas tudo bem. Temos aqui então outra adição de aspartato. Aqui a gente já tem um dos anéis, o anel
imidazóleo sintetizado. Produzimos então aqui o intermediário chamado Sycar. Mais um metil aqui nessa etapa é fornecido pelo no N10-formil tetraidrofolato, que se regenera para tetraidrofolato. E finalmente, na última etapa, a IMP sintase converte esse substrato aqui para fechar o anel pirimidínico e sintetizar a inosina trifosfato. Desculpe, a inosina monofosfato, que é a base nitrogenada que vai dar origem para as outras duas purinas. Nós não vamos entrar em grandes detalhes aqui, mas a inosina monofosfato ela vai dar origem às duas purinas na forma monofosfato, né? O adenilato ou adenosina monofosfato e o guanilato ou guanosina monofosfato. A fosforilação para ditrifosfato, então, ela é realizada pelas nucleosídeo mono e difosfato quinases. Fosforilam os nucleotídeos e os desoxinucleotídeos também. Melhor dizendo, as enzimas que executam essas etapas, né, têm sítios regulatórios que respondem às concentrações desses nucleotídeos, inibindo ou aumentando a sua capacidade de síntese. Bem, nós vimos a síntese, então é interessante que agora a gente veja também como é que eles são degradados, né? Então, quando os nucleotídeos não são recuperados e vão finalmente serem degradados, então tem condições metabólicas que isso acontece, você vai degradar para um produto que seja excretável pelo organismo. Seja que passe pelos cananículos do rim, ou passe pelas fezes, o que seja. Então, no caso das purinas, o GMP e o AMP vão gerar o ácido úrico. Vocês devem ter ouvido já falar ou conhecem alguém que tem problema de ácido úrico elevado. Então, o ácido úrico elevado ele é oriundo de mutações que alteram enzimas que produzem os nucleotídeos, sintetizam em geral, e é agravado pela dieta. A gente vai ver daqui a pouco mais detalhes sobre isso. Então, o ácido úrico, quando ele não consegue ser excretado de maneira eficiente, fica elevado no organismo, ele pode causar uma doença chamada gota. Então, o produto de degradação dos nucleotídeos purínicos pode gerar problemas para o nosso organismo. Então, o GMP, por exemplo, ele é convertido em guanina, né? O fosfato é removido, a ribose é removida, né? Então, você tem só a base nitrogenada é deaminada para gerar a xantina, que também é o produto que é gerado a partir da degradação do AMP, onde você tem novamente a remoção primeiro nesse caso aqui do AMP, você tem primeiro a remoção do fosfato, depois a remoção de um nitrogênio para criar a inosina, depois a ribose é clivada, gerando hipoxantina, que aí é convertida pela xantinoxidase, é uma enzima que executa duas etapas nessa via aqui. A hipoxantina é convertida em xantina e a xantinoxidase converte a xantina em ácido úrico. Nós primatas, os pássaros, os répteis e os insetos excretam ácido úrico do seu metabolismo catabolismo purínico. A maior parte dos outros mamíferos contém uma enzima a mais que nós, que é a urato-oxidase, que converte o ácido úrico em alantoína. A alantoína é uma molécula mais solúvel em água do que o ácido úrico. Então, em geral, não causa problemas para esses mamíferos. Os peixes ósseos têm uma outra enzima, além dessa urato-oxidase, que é a alantoinase, que converte a alantoína em alantoato, que ainda é mais solúvel
né, porque é uma forma iônica. Nos anfíbios e peixes cartilaginosos tem uma outra enzima que é a lantoicase, que converte a lantoato em ureia. A ureia, por si só, já é bastante solúvel e não é tóxica em geral, né? A não ser que realmente você esteja com muita ureia no seu organismo, decorrente da degradação de aminoácidos e problemas de filtração ou de produção excessiva, etc. Mas você excretar, né, essa ureia, a quantidade de ureia que vem do metabolismo de nucleotídeos é pequena, não é como a ureia que vem do metabolismo dos aminoácidos, então é bom excretar a ureia é bem solúvel, não dá problemas também. E os invertebrados marinhos têm a urease, que transforma a ureia em amônia, né, que é tóxica, mas no ambiente marinho ela facilmente é perdida, então a excreção é bem facilitada. Então, vamos falar de alguns problemas, né, metabólicos associados à degradação das purinas, né, são doenças. Então, uma é a gota, que a gente falou agora, que se caracteriza por elevados níveis de ácido úrico no sangue, a hiperuricemia, devido a uma superprodução bem comum, né, mutações nas enzimas de síntese de nucleotídeos, ou baixa excreção de ácido úrico, também pode ocorrer, né, uma deficiência renal de excreção do ácido úrico. Aí, nessa doença, ocorre a deposição de cristais de ácido úrico nas juntas, e aí, gerando uma resposta inflamatória que causa uma artrite aguda e posteriormente crônica e bem dolorosa. Pode haver também formação de cristais nos tecidos moles e pedras no rim. Esse aqui é um exemplo extremo de uma gota, uma doença não tratada, né, onde você tem esses cristais que formam verdadeiras bolas, né, de cristais que são difíceis de você depois remover de uma maneira não cirúrgica. As causas da gota, então, se devem à deficiência de excreção de ácido úrico, é uma possibilidade. Então, tem causas ainda não identificadas, causas primárias, né, algum dano ao rim que você não saiba ainda como isso acontece, alguma proteína, alguma coisa. E causas secundárias, são coisas que afetam os rins, como os rins lidam com esse urato. Então, por exemplo, a acidose lática diminui, acidifica o líquido nos túbulos renais, e o ácido úrico, ele, em ambiente ácido, ele não é muito solúvel, então ele não é excretado. Fatores ambientais também, diuréticos, tiazídicos, exposição ao chumbo, qualquer coisa que iniba ou perturbe o transporte nos túbulos renais, né, ou que cause dano aos rins. Então, por exemplo, o mercúrio também causa dano aos rins. A ação dos diuréticos tiazídicos se explica porque eles inibem a bomba de sódio e cloreto, né? Um transportador na verdade não é bomba, transportador de sódio e cloreto do lúmen da urina, né, para o sangue, a recaptação desses íons que vão facilitar a ação da sódio-potássio ATPase e também do canal de cloreto para o sangue. Quando você inibe isso, você está perturbando o transporte intracelular. Na verdade, é intra e intercelular, né, de um lúmen para o outro. Então, dessa maneira, você vai aumentar a concentração de ácido úrico no seu sangue, ele não vai conseguir chegar na urina. Então, uma outra causa da gota é a superprodução do ácido úrico. Ela pode ser idiopática, ela pode ser causada por mutações no gene que codifica PRPP sintetase, resultando em alterações que aumentam a atividade dessa enzima, seja por uma OV máxima ou por menor KM, ou maior resistência à inibição, vários tipos de mutação existem. A síndrome de Lesch-Nyhan, que é uma síndrome genética bem grave,
ela pode levar também a uma superprodução de ácido úrico, porque, na verdade, há uma deficiência na recuperação dos nucleotídeos purínicos, né, uma mutação na enzima que faz essa recuperação, e aí você vai deixar de ativar a hipoxantina e guanina, né, e sintetizar nucleotídeos e vai levar eles para degradação. Existe também a hiperuricemia secundária, que acontece em pacientes que têm tipos de leucemia, né, ou que passam por quimioterapia por causa de muita morte celular, que vai liberar muitos nucleotídeos, né, com as células, e esses vão ser degradados, podendo aumentar a quantidade de ácido úrico. Uma outra condição que pode aumentar a concentração de ácido úrico é a doença de von Gierke, que é uma deficiência da glicose 6-fosfatase. A glicose 6-fosfato vem da glicogenólise, né? Degradação do glicogênio. Na deficiência dessa enzima, a glicose 6-fosfato acumulada é desviada para a via das pentoses e aumenta a síntese de ribose 5-fosfato, o que acaba aumentando também a formação de PRPP e síntese de purinas. Consumo excessivo de álcool leva a uma degradação aumentada de purinas no fígado, aumenta a concentração de lactato, que diminui a excreção renal de urato, e algumas bebidas como a cerveja também têm purinas. Pacientes com gota então devem evitar consumir carne vermelha, bebidas, órgãos, alimentos ricos em purinas, em nucleotídeos. O tratamento da gota, então, ele pode ser mediado por agentes anti-inflamatórios. Então, por exemplo, a colchicina, que é uma molécula que desarranja o citoesqueleto, dificulta a migração celular, então dificulta a migração de linfócitos na inflamação. Drogas esteroidais, né, corticoides, né, como prednisona, e não esteroidais como indometacina, que são, né, anti-inflamatórios. Agentes que aumentam a excreção de ácido úrico, ou uricosúricos, né? O probenicide ou sulfimpirazona, né? Esses dois aumentam a excreção renal de ácido úrico, por exemplo. O halopurinol, ele é convertido no corpo, essa molécula aqui, né, em oxipurinol, que inibe a xantina oxidase, a enzima que sintetiza o ácido úrico, né, a partir da xantina. Então, ele vai acumular xantina e hipoxantina, que são mais solúveis, então eliminam o problema do ácido úrico. Inclusive, o halopurinol realmente é muito comumente usado por pacientes que têm gota crônica. Bem, uma outra doença que não é muito comum, ainda bem, né, como a gota, mas que é devastadora, é a deficiência de adenosina deaminase, ou ADA. A ADA, ela é expressa no citosol de todas as células, né? Mas nos seres humanos, os linfócitos têm uma atividade muito alta dessa enzima. Então, a deficiência de ADA resulta num acúmulo de adenosina, que é convertida nas suas formas de ribo, né, ou desoxirribonucleotídeo. Com o aumento do nível de DATP, a ribonucleotídeo redutase, que é a enzima que reduz os nucleotídeos da ribose para desoxirribose, né, ela é inibida por causa do acúmulo, né? Lembra que eu falei que as enzimas da síntese de nucleotídeos são inibidas geralmente pelo produto final da via? Isso que acontece porque a ribonucleotídeo redutase vai ser inibida por deoxi-ATP. Isso, então, impede que os outros, né, desoxirribonucleotídeos sejam sintetizados e os linfócitos não podem usar para se dividir. Isso causa a síndrome chamada SCID, imunodeficiência severa combinada. Então, é uma imunodeficiência muito grave, você tem baixíssimos níveis de células B e T. O paciente fica muito imunodeficiente, equivalente a uma pessoa, por exemplo, que passou por um transplante de medula. A pessoa fica com uma imunodeficiência muito grave.
E essa seletividade para linfócitos acontece porque a ADA é muito ativa nesses linfócitos, como eu falei, e eles também produzem muita deoxiadenosina fosforilada. Deficiência da purina nucleosídeo fosforilase, que atua na degradação dos nucleotídeos purínicos, também pode levar à morte seletiva de linfócitos. É um outro tipo de SCID, menos grave, né, do que a deficiência da ADA. Então, mas mesmo assim não é uma coisa muito tranquila. Temos uma outra doença, então, que é bem rara também, é recessiva, ligada ao sexo, é a síndrome de Leishman. O gene que codifica a hipoxantina guanina fosforibosil transferase está localizado no cromossomo X. Então, homens, né, ainda são mais suscetíveis. Essa enzima, hipoxantina guanina fosforibosil transferase, o que ela faz? O próprio nome diz. Ela transfere fosforribose para uma base, atuando então na recuperação das bases purínicas, né? Ela pega a hipoxantina ou guanina e coloca uma fosforribose, permitindo que a hipoxantina também vire guanina, né? Permitindo a síntese então desses nucleotídeos. Os pacientes dessa síndrome têm uma artrite gotosa, eles têm ácido úrico muito elevado, como a gente já falou antes, e outros sintomas típicos da gota. Mas além disso, que é pior, eles têm problemas neurológicos muito graves, na forma de alterações comportamentais, um retardo mental muito forte, automutilação, sintomas que não derivam só do excesso de ácido úrico. Não se conhece bem essa patogênese das alterações neurológicas. Mas se percebe que existem alterações nos neurônios dopaminérgicos, nos gânglios basais. Há suspeita de perturbação no desenvolvimento do sistema nervoso devido à falta da enzima de recuperação. Então, provavelmente existe algum tipo de mecanismo que necessita de síntese de nucleotídeos, né? Especialmente na recuperação, porque o tecido cerebral particularmente não faz tanto de novo, se fizer, muito pouco. Então a recuperação atua ali de maneira bem importante. Então pode ser que realmente haja algum processo que depende dessa enzima. Aqui nós vemos uma visão geral das duas vias, né? A via de síntese de novo, né? Que vai gerar o IMP. E aí esse IMP ele é transformado em AMP ou em GMP, né? Nós vimos isso. E aí esses nucleotídeos também eles são degradados para guanosina, né? Ou novamente de AMP para IMP. Nesses casos os nucleotídeos são recuperados, ok? Você pode, por exemplo, no caso da adenina, colocar o PRPP para sintetizar o AMP. No caso aqui, você pode transferir, né, a fosforribose para a guanina para gerar o GMP ou a hipoxantina para o IMP. Então, essas vias de recuperação aqui todas atuam para ajudar, né, na obtenção de nucleotídeos. Na nossa dieta, a gente não absorve muito nucleotídeo. Então, a síntese de novo é importante a partir de intermediários, né, que a gente absorve bem, que são aminoácidos, glicose, etc. Então, nessa síndrome de Leishman, essa enzima aqui, hipoxantina, guanina, fosforibosil transferase, ela tem mutações, né, que inativam essa enzima na síndrome de Leishman. Recessiva ligada ao sexo, né? Esse gene está presente no cromossomo X, os pacientes, né, exibem essa artrite que a gente mencionou, né, e problemas neurológicos e comportamentais.